Neste vídeo, apresentamos o trabalho Diálogos em Saúde Coletiva, compartilhando saberes e experiências em saúde, desenvolvido no âmbito da disciplina de Introdução à Saúde Coletiva pela docente e monitores. Esta disciplina é oferecida aos alunos e alunas do primeiro período de curso de graduação em enfermagem. Nela, sempre buscamos a diversidade metodológica. Todavia, nesse momento, essa busca tornou-se ainda mais necessária. Assim, desenvolvemos o projeto de ensino, articulando ensino e serviço para uma aprendizagem crítica e reflexiva desses futuros profissionais de saúde. Para isso, convidamos profissionais que nas aulas síncronas, as nossas webaulas, compartilharam experiências de vida e trabalho com toda a turma. Utilizamos a metodologia baseada em projeto, Designer Think e a partir do modelo Canvas, em diferentes etapas e no transcorrer de todo o semestre, desenvolvemos nossa proposta. Foram construídos espaços de discussão para os grupos em nossa sala virtual, que permitiram trocas e o nosso acompanhamento durante todas as etapas do trabalho. As aulas síncronas com convidados especialistas em cada tema envolveu toda a turma e trouxe mais dinamismo e interação nas discussões de saúde coletiva. Vimos que ao utilizar os aplicativos de webconferência foi possível conversar com pessoas de localizações geográficas distintas em rede, que na modalidade somente presencial seria muito difícil de acontecer. Assim, na perspectiva de uma educação online, tal recurso será uma ótima ferramenta em nossas aulas futuras em modelo combinado. Os painéis virtuais com o uso do Padlet orientaram as etapas de organização da proposta de intervenção em saúde para o grupo, mostrando-se muito profícuo seu uso, permitindo uma produção colaborativa com o uso de diferentes recursos e compartilhada por todos e todas em momentos distintos. Assim, com a realização desta estratégia de ensino em nossa disciplina, percebemos que, mesmo frente a limites e dificuldades nesse momento remoto que passamos, foi possível contribuir de forma efetiva na formação desses estudantes. Nesse momento, buscar novas formas é fundamental, e algumas delas acreditamos que têm grandes possibilidades no futuro e neste modelo de ensino combinado. Obrigada. Nossas referências. Olá, me chamo Laura Menegali do Canto, sou uma das monitoras de disciplinas de Parasitologia da UF e também uma das autoras do trabalho sobre a experiência de monitoria em Parasitologia durante o ensino remoto, em conjunto com as também monitoras Marcela Palmeira, Carolina Neves, Juliana dos Santos, Larissa Pereira e Natália Moreira, tendo como orientadoras a professora Danusa de Matos e a professora Patrícia Miller. Bom, decorrente da pandemia de Covid-19 decretada em março de 2020, o MEC determinou a substituição das aulas presenciais por aulas remotas, atendendo às recomendações feitas pela OMS. Com isso, a UF publicou um novo calendário acadêmico, adequando-se a uma nova modalidade de ensino, o ensino remoto emergencial. Nesse novo cenário, o grupo de professores da disciplina de Parasitologia dos cursos de Farmácia e Ciências Biológicas desenvolveram um plano de atividades em conjunto com a monitoria, utilizando plataformas online que promovessem a aproximação de discentes e docentes. Essas plataformas utilizadas foram o Telegram, Quizzes e o Prezi, onde o Telegram consiste com ferramentas de troca de mensagens instantâneas que estabelecem um diálogo mais dinâmico com os alunos, o Quizzes para a criação de questionários aplicados tanto de forma síncrona quanto disponibilizados de forma assíncrona e também para o estudo na forma de flashcards, e por fim o Prezi, que é um recurso visual interativo na forma de apresentação de slides, auxiliando no aprendizado do conteúdo como material complementar. Para avaliação dessas plataformas e também na monitoria e qualidade do estudo, foram coletados dados por intermédio de formulários Google Forms. Esses formulários contam com a participação de 53 alunos de ambos os cursos, Farmácia e Ciências Biológicas, e obtivemos os seguintes resultados. À esquerda, podemos ver a participação dos alunos separadas por curso e período que cursou a disciplina, e à direita, uma das primeiras perguntas: se as atividades da monitoria estão auxiliando ou auxiliaram na rotina de estudo, onde 79,2% responderam positivamente. Quanto à avaliação das plataformas, pedimos que os alunos avaliassem numa escala de 0 a 5, sendo 0 muito ruim e 5 ótimo. Obtivemos respostas positivas tanto no Prezi quanto no Quizzes, onde a maioria dos alunos responderam entre 4 e 5. E no Telegram, com as respostas um pouco mais dispersas, mas com a maioria dos alunos
colocando entre 3 e 4. Pedimos que avaliasse a qualidade do estudo numa escala de 0 a 5, sendo 0 muito ruim e 5 ótimo, e obtivemos a maioria das respostas em 3. E também se a monitoria de parasitologia ajudou nessa qualidade do estudo, onde 90,6% dizendo que sim. Por fim, perguntamos como as atividades da monitoria estão auxiliando ou auxiliaram na rotina de estudos. Separamos alguns comentários feitos pelos alunos, mas que resumidamente enfatizam o quiz e o Prezi para fixação do conteúdo e o Telegram para resolução de dúvidas e promover essa aproximação de professor e aluno. Conclusão, diante desses novos desafios do ensino, a monitoria encontra uma maneira de dar apoio tanto aos professores quanto aos alunos, a fim de ser uma ponte de comunicação e dinamizadora do aprendizado. Aqui algumas referências. Obrigada. Olá, meu nome é Kevin. Juntamente com a Vitória, nós iremos apresentar a nossa vivência de uma atividade em sala de aula online. Como foi para nós nos reinventarmos e trazer a nossa criatividade do físico para o virtual? A prática da escuta ela é essencial, principalmente nesses momentos difíceis como agora. Então, como tornar um ambiente de escuta profissional e uma atividade amplificada para o meio virtual? Diante do momento atípico causado pela pandemia da Covid-19, as novas salas de aula online se tornaram um desafio. Nos foi proposto pela professora Magda Chagas reconhecer o território físico da Ponta da Areia, em Niterói. Devido à pandemia, não foi possível conhecer o local, mas a professora nos enviou uma ferramenta online que nos possibilitou conhecê-lo. A partir daí, criamos o território vivo com as informações que tínhamos, com pessoas reais e não reais. Mas que desenvolvendo o trabalho, percebemos que os nossos protagonistas do nosso território estavam em nós, e de alguma forma em todos presentes na reunião. Criamos então a história do Jorge, motorista de ônibus que sofria de cefaleia, sua família e até os seus conflitos. Depois, pesquisando histórias na internet, surgiu a de uma mulher que foi deportada do Japão e tornou moradora de rua, Rosana. E por fim a história do Juan, um conhecido estudante de biologia. Então, depois das histórias já escritas, só faltava verbalizá-las e gravá-las. Para Jorge e Rosana, gravamos um aplicativo modificador de voz, de forma que os ouvintes não identificassem a nossa, tornando a atividade muito mais densa. Para Juan, entrevistamos via um aplicativo de mensagens por áudio que ele nos enviou. Com o aplicativo de modificação de voz, modificamos as nossas vozes, a masculina para o Jorge, e a voz feminina para a Rosana. Utilizamos outro aplicativo para ajustar e gravamos com um gravador de voz comum. A história da Rosana nós conseguimos a partir do site Fala Universidades e sintetizamos. E a apresentação, com a apresentação do território do Jorge, da Rosana, do Juan, para todos os presentes na reunião. De fato, visitamos e fizemos com que todos os presentes visitassem também o território deles, mesmo estando cada um em sua casa, vivenciando as novas experiências desse novo mundo. Mas naquele momento, se tornou só uma escuta. E você? Consegue nos escutar? Aprender é um ato colaborativo. Durante a pandemia do Covid-19, os docentes da UF tiveram de lidar com o ensino remoto e, por consequência, com a utilização de ferramentas virtuais, as quais muitos desconheciam. Os instrumentos institucionalmente escolhidos pela UF para que os docentes ministrassem suas aulas foram o Google Classroom e o Google Meet. Contudo, a universidade não ofertou um número de cursos sobre essa plataforma o suficiente para atender a toda a comunidade. Então apareceu o edital de cursos da EGGP, que é a Escola de Governança e Gestão Pública, e tivemos a ideia de ofertar alguns cursos. O nosso objetivo hoje aqui é relatar como participar de cursos como o Google Classroom, Google Meet Descomplicados e videoaulas a partir do zero auxiliaram na interação entre os pares e entre professor-aluno, e fez com que os professores se sentissem mais confiantes para ministrar suas aulas de modo remoto.
Os recursos pedagógicos empregados na capacitação foram uma plataforma online, uma plataforma de streaming de vídeos e ferramentas audiovisuais. Havia vídeos hospedados no Google Classroom e no YouTube, e um e-book. Houve encontros virtuais pelo Google Meet para sanar dúvidas a cada módulo, ou seja, o aluno utilizava para o curso as ferramentas e plataformas às quais estavam aprendendo. Num dia você está com as coisas sob controle, no dia seguinte sob o controle delas, perdido em confusão e incertezas. Num dia tudo funciona e no outro não. Ninguém sabe como ou por quê. Essa frase do roteirista Sid Field é sobre roteiro, escrita e processo criativo, mas bem poderia estar falando sobre o tempo em que estamos vivendo, com essa pandemia. Neste momento, estamos mais dentro de casa, então é preciso chegar até os nossos alunos de alguma maneira, e a internet tem nos ajudado a cumprir este papel. De uma maneira geral, os AVAs, Ambiente Virtual de Aprendizagem, como o Moodle e agora a plataforma Classroom, tem nos ajudado a conversar com os nossos alunos. Para o autor Barbosa, o ambiente virtual, no cotidiano acadêmico, propicia a interação online de professores e alunos, por meio de fórum de discussão e atividades colaborativas, mecanismos esses existentes no Classroom. Também, em alguns momentos, incentivamos os alunos a socializarem seu trabalho, como foi feito em relação à produção de vídeos que eles criaram e compartilharam entre si. Segundo Nunes, parcerias e redes são muito importantes em ambientes virtuais educacionais, principalmente naqueles ambientes onde tem um professor gerenciando tudo, mas desde que, claro, os alunos participem ativamente. E foi o que aconteceu com os cursos que nós ministramos, Google Classroom e videoaulas. Houve tanta participação dos cursistas que o tempo das aulas síncronas extrapolavam, às vezes, o dobro do combinado. E teve tanta procura que nós ministramos os cursos outras vezes mais e vamos ministrar de novo esse ano em maio. Os professores participantes relataram que preferiram que as aulas retomassem pelo Google Meet ao invés de não ter aula nenhuma, pois entendiam que a importância de ver seus alunos, de dizer a eles que não estavam sozinhos nesse momento, o qual muitas famílias tinham passado por dificuldades, era uma coisa importante. Trata-se do sentimento de rede. Segundo Deleuze, a mensagem transmitida através da câmera não ocorre apenas pelos movimentos que ela capta, mas pelas relações mentais e psicológicas que ela será capaz de causar. Por isso, gravar uma aula vai além de ligar uma câmera e sair falando. É preciso construir pontes entre a universidade e os nossos alunos, para que a gente possa ajudá-los a superar este momento e que nós também, entre os nossos pares, nos ajudemos. Conclui-se que aprender é um ato colaborativo. O indivíduo e o grupo crescem. Porém, se o professor adotar videoaulas ou videoconferência, é preciso pensar este formato como um recurso pedagógico temporário ou adicional, mas não o principal. Quando for inevitável, sugerimos que os professores criem meios de interação, como fóruns de discussão e reuniões online. Dessa forma, o conteúdo das videoaulas não terá apenas o sentido unidirecional de comunicação, não será apenas um depósito de informações, mas junto com esses recursos que nós citamos para vocês, ela vai ultrapassar a barreira de uma comunicação menos viva a qual essa crise sanitária tem nos imposto. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Viviane, eu sou professora do curso de Ciência Ambiental e eu vim apresentar um relato de aprendizagem colaborativa e interdisciplinar que nós, 5 professores de 5 disciplinas diferentes, junto com 3 estudantes, propusemos ao primeiro período do curso de Ciência Ambiental. O objetivo foi construir um entendimento sobre por que a diversidade dos conhecimentos da ciência ambiental é importante para o enfrentamento dos problemas dos biomas brasileiros nos dias atuais. A primeira atividade desse trabalho foi construir um mural Padlet coletivo a partir de matérias de jornal para a gente identificar
que problemas ambientais eram esses. Depois, seguindo a metodologia escolhida, metodologia Jigsaw, formamos 7 grupos de base, que seriam os biomas brasileiros, formados por 6 integrantes. Esses integrantes estudaram especialidades, conteúdos específicos, individualmente, esses conteúdos, que faziam parte das disciplinas, e depois desse estudo individual, depois de um encontro coletivo para discutir seus estudos individuais, né, cada especialista, retornaram aos grupos de base e esse grupo de base respondeu algumas questões discursivas que nós propusemos ao grupo. Era a primeira avaliação. Depois, eles continuaram o trabalho para produzir um produto audiovisual que relacionasse esses conhecimentos ao enfrentamento dos problemas ambientais. E na 6ª etapa, nós fizemos um grande encontro síncrono para todos assistirem os vídeos e discutirem os resultados. Então, como resultados, nós percebemos que na primeira avaliação houve a apropriação dos conhecimentos por todos e pontos de interseção entre as especialidades. E nos trabalhos finais, uma articulação dos conteúdos das disciplinas de forma bastante criativa. E o uso de diferentes abordagens e estratégias na composição do produto audiovisual. Também tivemos relatos positivos dos discentes. Como conclusões, o projeto possibilitou a aprendizagem colaborativa e integrada, apresentando ganhos do ponto de vista pedagógico, já que atende aos princípios de interdisciplinaridade do PPC do curso e faz parte de um projeto de ensino maior, da coordenação do curso, que é o projeto de práticas interdisciplinares, e de interação, já que a turma de 2021 nunca se encontrou presencialmente. Obrigada. Olá, meu nome é Amanda Foster Lopes e eu vou trazer um pouquinho sobre o resumo Um Olhar Cuidadoso sobre o Ensino Remoto, relato de experiência no interior do estado do Amazonas. Então, a gente sabe que a situação de emergência em saúde pública demandou a elaboração de estratégias para a prevenção e para o controle da Covid-19. E dentre essas estratégias, a gente teve a suspensão das atividades presenciais e a necessidade de readequação no formato da oferta das disciplinas. A região norte possui algumas especificidades, e dentre elas, a dificuldade de acesso a serviços básicos de saúde, em destaque o acesso à internet, pensando principalmente no interior do estado. Então, eu trouxe aqui um relato de experiência sobre o processo de ensino remoto emergencial das disciplinas do curso de nutrição que foram oferecidas no 2º semestre de 2020. Buscamos descrever o quantitativo de disciplinas oferecidos e a proporção de alunos que finalizaram essas disciplinas como forma de embasar, no âmbito da realidade do interior do Amazonas, discussões sobre as possíveis limitações do ensino remoto nesse cenário. Então, a gente teve um total de 9 disciplinas que foram oferecidas no calendário acadêmico especial. A oferta das disciplinas nesse momento foi voluntária, tanto para os docentes quanto a matrícula dos discentes, tá? Então, essas 9 disciplinas, elas eram referentes ao 2º, 4º, 5º, 6º e 10º período. 4 delas eram disciplinas do núcleo comum de formação, 3 do núcleo específico de formação e 2 disciplinas eram do núcleo das disciplinas optativas. No total, essas 9 disciplinas ofereciam 350 vagas e, no momento inicial de matrícula, 195 vagas foram preenchidas, que corresponde a 55,7% do total. Aí, ao final, a gente teve 85 alunos, ou seja, 43,6%, que se matricularam nas disciplinas inicialmente e cumpriram com a carga horária e todas as atividades e avaliações até que a nota final fosse lançada no sistema. Então, a gente percebe que esses resultados eles despertam a necessidade de um olhar cuidadoso e crítico dos aspectos, e aí com ênfase
para a realidade social e de acesso a equipamentos de informática e de internet que possam estar associados à baixa adesão das matrículas e também ao número relevante de alunos que não finalizou as disciplinas. Demonstrou interesse inicialmente, mas não conseguiu finalizar. Obrigada pela atenção. Até mais. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Olá, meu nome é Mayara, eu sou uma das tutoras da disciplina de Neurobiologia ou Biofísica Celular dos Sistemas ou Neurociências e vou falar sobre sala de aula invertida e mapas mentais como ferramentas de construção e consolidação do aprendizado do ensino remoto, dentro do eixo aprendizagem em rede, colaboração e interatividade. Diante da pandemia causada pelo SARS-CoV-2, foi necessária a instalação de medidas de distanciamento social, o que incluiu a suspensão de aulas presenciais em escolas e universidades e, consequentemente, muitos alunos de outros locais voltaram às suas casas. Sendo assim, para dar continuidade à aprendizagem, foi elaborado um ambiente de estudos virtual, e como o contexto doméstico possui muitas distrações e particularidades, os professores passaram a aplicar formas de aprendizado interativo e colaborativo para evitar a dispersão e evasão dos alunos. A metodologia utilizada na ementa de Neurobiologia, Biofísica Celular dos Sistemas e Neurociências consistiu na organização do ambiente virtual de aprendizagem em tópicos semanais 7 dias antes da aula síncrona, os quais continham videoaulas produzidas pela equipe e disponibilizadas no portal da Neurobiologia UF, e questionários via Google Forms sobre o conteúdo abordado. A turma foi dividida em grupos de até 9 alunos, os quais eram apoiados por uma tutora. Após a abordagem do conteúdo síncrono e assíncrono, os alunos de início foram acompanhados pela tutora e professora na construção do mapa mental pela plataforma Mindumo, até que ganhassem independência nessa elaboração. Cada grupo com a sua tutora foi incluído em um grupo de WhatsApp para que houvesse uma interação entre os membros do grupo e entre estes e a tutora. Como resultado, observamos que muitos alunos nunca haviam utilizado mapas mentais para os estudos e passaram a gostar bastante de usá-los, relatando praticidade de revisão. Além disso, os questionários foram importantes para que eles guiassem a leitura do livro. A presença próxima da tutora, estimulando-os a sanarem as dúvidas e exporem suas dificuldades, conseguiu superar uma barreira que muitos alunos apresentam em relação a perguntas, por existir a crença de que seriam julgados ao perguntarem em frente à turma. Isso estimulou a colaboração entre os alunos na construção das atividades e afastamento das dúvidas, criando um ambiente favorável à aprendizagem, o que é um dos pilares da aprendizagem colaborativa e interativa em rede. Assim, essa metodologia estimulou os alunos a se tornarem ativos nos seus estudos. Como conclusão, podemos dizer que o uso de plataformas virtuais no ensino se tornará cada vez mais presente, e o uso correto das ferramentas virtuais propicia resultados positivos na aprendizagem, principalmente por permitir a construção colaborativa e a interação entre os alunos. Além disso, o senso crítico e a habilidade de trabalhar em grupo foram estimulados, e são pontos muito valorizados no mercado de trabalho, tornando os alunos ativos e o professor um condutor do conhecimento. Muito obrigada! Olá a todos, meu nome é Tamires, sou aluna de enfermagem, venho aqui apresentar a vocês o projeto Florescer, todos na rede de atenção à saúde. Represento também a Eliane, o Renê, o Marcos e a Verônica. Durante a experiência proporcionada pelo PEC Saúde Interprofissionalidade, nós, alunos, notamos muita resistência ao atendimento dos usuários ditos da saúde mental pelos funcionários de outras especialidades. Nós sabemos que a qualidade de atenção à saúde está ligada intimamente à satisfação das expectativas dos usuários em geral e à humanização do atendimento. Porém, o preconceito nesse caso gerou muita exclusão e uma atenção fragmentada à saúde, tornando esses indivíduos invisíveis e os relegando ao sofrimento psíquico. Nesse contexto, surgiu o projeto Florescer, a partir do diálogo com a gestão multiprofissional da Policlínica, e ele visa aproximar os usuários acompanhados em trabalhos manuais pela saúde mental às gestantes e aos profissionais responsáveis pelo seu cuidado. Um vaso de flores é entregue à mãe que realizou o pré-natal na Policlínica durante o seu retorno na consulta de puerpério. O intuito é expandir cada vez mais e articular outros grupos também, como os idosos e tabagistas. A entrada dos estudantes propiciou maior percepção da falta de diálogo e articulação entre os profissionais,
E no intuito de mudar essa realidade, profissionais e acadêmicos tiveram que interagir e dialogar. E essas trocas possibilitaram mais encontros e espaços de reflexão, refletindo nessa construção conjunta de propostas de mudança. Essa metodologia interativa e dialógica gerou muitos aprendizados e permitiu o amadurecimento do projeto e a mudança de práticas, com a conscientização dos profissionais sobre a universalidade e equidade de acesso. Nós notamos, então, o grande potencial do projeto Florescer como uma ferramenta de integração e cooperação no preenchimento das lacunas na rede de cuidados de uma unidade primária de saúde. Os furos identificados foram manejados em equipe, o que proporcionou inclusão, uma atenção integral e trocas muito valiosas entre a prática e a formação, rompendo muros antigos e viabilizando o trabalho colaborativo. Essas são nossas referências. Muito obrigada a todos.